E aí, Nação Celeste, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Sextou, e por aqui, a partir desse momento, você vai ficar atualizado sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Vamos lá, essa é a capa de mais um conteúdo, Nação. Já peço logo de cara o like de vocês. Deixa o joinha, como sempre, meta de 500 likes, tá? Muito obrigado pelas metas que ontem nós batemos. Se Deus quiser, bora bater nesse primeiro vídeo de hoje mais uma meta. Hype o nosso vídeo, conto com a sua ajuda para deixar aquele hype gostoso, para alcançarmos mais cruzeirenses aqui na nossa plataforma. Comenta, se inscreva também no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Primeira parcial, aliás, primeira não, né? Nova parcial de ingressos para o confronto contra o Uberlândia. 25 mil ingressos vendidos, Nação Celeste. 25 mil ingressos e aquela expectativa de público na casa dos 35 mil torcedores. 35 mil foi o público contra o Pouso Alegre. Para esse jogo contra o Uberlândia, quem sabe a gente não bate uns 40, já que teremos o time titular pela primeira vez, né, na temporada. Conto com vocês aí pra isso, claro, né? Se você puder, se você morar aí na região metropolitana de Belo Horizonte. E também seja sócio, hein? Bora bater os 90 mil pra ir rumo aos 100 mil esse ano sem falta. Precisamos, Pedrinho tá fazendo a parte dele. Vamos lá, nação, e hoje tem copinha de novo. O Cruzeiro vai avançando e a gente vai atualizando aqui a respeito dos jogos. Hoje à noite, às 21h30, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Santos. Os confrontos já estão definidos após a última quinta-feira, ontem, e nessa sexta teremos aí todos os jogos desse lado esquerdo, tá bom? Então teremos aí o adversário do Cruzeiro saindo hoje e a Raposa sabendo se vai enfrentar esse possível adversário. Se passar pelo Santos, vai para as quartas de final. Como eu disse ontem, o Cruzeiro ele se reforçou com 6 jogadores do time principal, tá? Do time principal não, né? 6 jogadores daqueles que vinham jogando nesse início de Mineiro, tá? Eu trouxe a lista pra vocês ontem. E aí, como asterisco, outros 2 viajaram ontem para reforçar ainda mais o Cruzeiro, Murilo Hickman e Cauã Batistella. Curiosidade, Nação Celeste. O Fabrício Bruno adquiriu um camarote para a temporada do Cruzeiro no Mineirão para poder receber a sua família. Vai personalizar e tudo mais. Achei interessante. Só trouxe aqui em caráter de curiosidade. Acho que mostra um pouquinho do envolvimento, né, do jogador com a cidade, né, e com o próprio clube em si, né? Falando ali de um cara que é cria da Toca, vai poder agora receber com mais comodidade aí os seus familiares e amigos. Bora de chororô? Bora de chorinho, porque, rapaziada, é incrível, né? Como o BAP, ele continua querendo, de alguma maneira, destabilizar fora de campo as SAFs. E envolve diretamente, obviamente, o Cruzeiro. Eu trouxe há alguns dias um conteúdo sobre este assunto. E aí, uma derrota, né, do Flamengo na Câmara dos Deputados para um projeto de lei que caiu daquilo que o Flamengo e alguns clubes associativos gostariam que acontecesse. Até trouxe um vídeo do Sérgio Santos Rodrigues, tá? Isso faz 2 semanas mais ou menos. E aí a reação, segundo a apuração do Rodrigo Matos do UOL, foi a seguinte, tá? A decisão do governo federal de vetar algumas alterações da lei da reforma tributária que reduziria impostos sobre as SAFs e clubes desportivos sem fins lucrativos no Flamengo foi recebida com revolta por não ter considerado os efeitos de desequilíbrio competitivo causado na tributação. O temor inicial é o impacto que pode ser de dezenas de milhares de reais. O clube ainda estuda os efeitos da reforma mais precisamente. A receita bruta do time rubro-negro, que seria taxada pelo imposto, foi de 2 bi em 25. Ele quer menos taxação para times associativos e mais taxação para SAFs. Ele não quer algo igualitário, muito pelo contrário, ele quer que as SAFs cada vez mais paguem mais impostos e os times aí, né, as associações, paguem menos. BAPzinho. Foi uma derrota forte, né, para ele nos bastidores, ele que encabeça, né, lá na Câmara dos Deputados, todos os projetos de lei possíveis contra as SAFs, tá? Já saibam disso, não é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal e o chororô nos bastidores tá grande. Nação, bora falar um pouquinho de mercado da bola, são 3 telas, tá? Primeiramente, não tá na capa do vídeo esse assunto, porque quando fala-se de Adrielson no Cruzeiro, nunca tem uma fonte muito precisa, muito concreta, então é por isso que eu nunca
me aprofundei muito sobre esse jogador. Mas lá na Arábia teve um jornalista que cravou novamente o interesse do Cruzeiro no atleta. E o Dan Abreu, que eu tô trazendo aqui com uma certa frequência no canal, falou hoje sobre essa notícia de lá. Segundo o Dan, não houve avanço nas conversas do Cruzeiro com o Adrielson, mas isso não é de agora, tá? Isso, segundo alguns tinham noticiado aqui, foi na virada do ano e não passou disso. Teve ali talvez uma conversa inicial e não passou disso. Inclusive, segundo apuramos, o atleta tem negociação avançada com outro clube. E pelo que eu andei olhando, esse clube seria um clube russo. Então assim, Adrielson, eu vi muita gente comentando em alguns grupos do WhatsApp. Esqueçam, rapaziada, tá? Esqueçam. Tudo indica que nem zagueiro o Cruzeiro nesse momento esteja procurando, ao contrário do que eu gostaria que acontecesse. Eu acho que existe a necessidade de um zagueiro chegar, tá bom? Agora, uma coisa que tá esquentando muito na mídia paulista, tá? Eu tô vendo isso ser noticiado pouco em BH, bora ver se esse panorama muda nos próximos dias. É o interesse do Palmeiras no volante Christian, tá? Por hora, tá? O portal Fala Giovanni, ele replicou uma notícia, e não é a primeira vez que eu escuto isso. Essa semana, no início dela, a Transamérica falou sobre isso, tá? A Transamérica, uma rádio aqui de São Paulo. E bora ver se isso vai escalar, tá? Que seria o interesse do Palmeiras no Christian, do Cruzeiro. O Palmeiras prepara uma oferta pelo meia Christian, né? Jogador de meio campo, com valores que giram em torno de 9,5 milhões de euros. O jogador agrada internamente pelo perfil e pelas características buscadas pela comissão técnica. Em 25, Christian acumulou 47 jogos e 5 gols com a camisa do Cruzeiro, sendo peça importante no elenco celeste. Bora ver, rapaziada, se essa oferta ela realmente acontece, se alguma apuração na mídia mineira acontece, mas por hora tá muito concentrado aqui no São Paulo essa especulação. Por hora vamos tratar como uma especulação, mas parece que o Palmeiras, o Abel Ferreira, quer o atleta, e por 9,5 milhões de euros, você faria negócio? Comenta aí. E pra gente poder encerrar o nosso vídeo, já foi pauta aqui nessa semana, volta a ser, porque o Borussia Dortmund fez uma nova proposta para o Cauã Prats, lateral esquerdo do Cruzeiro, que hoje é uma peça aí que joga com regularidade, né? Reserva imediato do Kaique. Segundo o GE, né, o Cruzeiro recebeu uma proposta milionária do Borussia pelo Cauã, e bora falar de valores, tá? A gente já trouxe nessa semana a proposta de 10 milhões de euros, tá? Como foi noticiada pelo Patrick Berger, jornalista alemão, muito conceituado, enfim, lá no futebol alemão. Essa foi a primeira proposta, e foi prometido que o Borussia voltaria. O Samuel Venâncio chegou a falar sobre isso nessa semana. E o que seria essa nova proposta? O Cruzeiro recebeu uma oferta milionária pelo jovem lateral esquerdo Cauã Prats, de 17 anos. O Borussia sinalizou a oferta de 13 milhões de euros. Então a gente estaria falando aí de 3 milhões de euros a mais do que inicialmente havia sido noticiado. As negociações ainda acontecem. Aí, segundo o GE, o Borussia ofereceu 10 milhões de euros fixos. E aí, uma segunda oferta seria com 3 milhões de euros em bônus. Então aí totalizando esses 13 milhões de euros. E aí, rapaziada, segundo, tá? O que o GE complementa aqui de informação, Cauã ainda não pode ser transferido para times internacionais, né? Por conta da idade. Ele tem 17 anos e alcança a maioridade em agosto desse ano. Por isso o interesse do Borussia é contar com o jogador a partir da janela do meio do ano. Então, se o Borussia conseguir chegar num acordo, no negócio aí com o Cruzeiro, o Borussia concluiria o negócio agora e levaria ele só no meio do ano. Bora ver, nação, se a gente vai ter novidade aí nos próximos dias. Mas Patrick Berger, Samuel Venâncio, agora o GE, via o jornalista Dani Paiva, algumas fontes interessantes falando sobre essa possibilidade. O Borussia tá interessadíssimo, né? E aí a gente vai ver se o Borussia vai chegar naquilo que o Cruzeiro quer. A primeira proposta de 10 milhões de euros fixos foi negada. A segunda teria esses 3 milhões de bônus. Acho que não agradaria também. O Borussia, se quiser levar o jogador do Cruzeiro, na minha opinião, pro Pedrinho aceitar, vai ter que ser 15 milhões de euros pelo menos, com bonificação para alcançar valores acima dos 15 milhões, e com o Cruzeiro segurando uma porcentagem do jogador, pensando não em direitos econômicos, mas de uma venda futura. Sei lá, 20% de uma venda futura. Então, se
de repente, daqui a 3 anos o Borussia vende o jogador, sei lá, por 250 milhões de reais, aí converta o euro na época, né? A gente tá falando, sei lá, de 20%, 250, 50 milhões de reais, acho que é isso, né? Aí agradaria, acredito eu, um pouco mais a diretoria do Cruzeiro, mas oferecer no seco 10 milhões de euros não agradou, 10 mais 3 acho que também não vai agradar. Você opina também, assim como no caso do Christian, qual valor te agradaria? E se chegou até aqui, não esqueça do like. Hype o nosso vídeo, a qualquer momento voltamos com mais conteúdo. Fiquem com Deus, até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto!